Fala galera, aqui é o Michael da Despinet. Hoje, um vídeo com a Livre Isenções. A gente vai bater um papo sobre o direito à isenção de imposto de renda. E hoje eu estou aqui com o Dr. Gustavo Muniz e vai estar ajudando a gente a debater, inclusive, sobre algumas patologias que podem sim gerar as condições previstas em lei. Por isso que é tão importante a gente estar conversando com um médico que lidera um ambulatório, que faz esse tipo de avaliação para pessoas que podem ter direito à isenção do imposto de renda. Então vamos lá, lembrando, gente, que a lei é a Lei 7.713 de 1988, já é uma lei relativamente antiga e que tem uma lista de patologias consideradas crônicas, lembrando, né, que algumas condições aqui têm a ver com a pessoa com deficiência, né, estende-se, né, alcança a pessoa com deficiência. Eu vou citar essas patologias para vocês, tá? Então vamos lá, começando. AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, que é a osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível incapacitante e tuberculose ativa. Essas são as doenças. Uma outra coisa que é importante que tem que ser concomitante com a condição da pessoa estar aposentada já, ou ser pensionista ou reformada, caso militares. Então, doutor, o que é importante aqui é as patologias que costumam gerar bastante confusão a respeito da isenção. A gente vai debater algumas delas aqui. Alienação mental. Então, Michael, dando andamento ao que você falou, o que a gente tem mais de desafio hoje em dia é tentar levar para a população desse público que é aposentado, que é pensionista, que existe uma lei, né, que protege elas em caso de diagnóstico de algumas doenças. Ou seja, pessoas que são aposentadas, pessoas que são pensionistas, que contribuem com o imposto de renda mensalmente ou anualmente na declaração e desenvolvem ou têm diagnóstico de algumas patologias, elas têm direito à isenção do imposto de renda. O desafio que nós temos é, primeiro, levar essa informação à população, para que todos saibam que, sim, esse direito é previsto em lei e a população tem o dever de buscar essas informações. Segundo lugar, uma vez que a pessoa entenda que ela pode estar classificada dentro de uma das doenças listadas pela Receita Federal, ela tem que procurar um médico, né, para tirar essas informações, mostrar o seu quadro clínico, ou o médico dela particular, ou o médico do SUS, ou um médico que ela decida procurar. E esse médico, ele vai avaliar o quadro clínico, o exame físico, montar um código de informações para tentar entender se a doença da pessoa está incluída dentro da lei. Então, assim, o que eu vejo hoje como mais importante? Despertar nas pessoas essa observação da lei. Segundo, quando a pessoa realmente tiver uma dessas doenças e ela for ao médico, entender se essas doenças estão classificadas, as características da doença estão classificadas na lei. Uma vez que isso aconteça, aí sim ela pode começar a pensar em pedir o benefício e dar andamento nessa questão da isenção. Com relação às doenças, a gente vai citar algumas aqui que, na minha opinião, são a que tem maior frequência na população, né? Quando a gente olha a lista daquelas listadas pela Receita Federal, você observa que está escrito alienação mental, ou seja, pessoas aposentadas ou pensionistas. Insisto nisso, Michael, porque quem está trabalhando e recolhe imposto de renda não está protegido por essa lei. Essa lei é exclusiva para aposentados e pensionistas. Isso é muito importante. Também as pessoas, tem pessoas que estão para se aposentar e, enfim, acham que já pode buscar, né, o direito, mas ainda não dá. Tem que ter ali o desconto no contra-cheque de aposentado. Exato. Na verdade, essas informações que nós estamos discutindo tem que ser clara que são para aposentados ou pensionistas, né?
Bom, falando um pouco da lista das doenças para de repente, para quem não estiver ouvindo, de repente entender se tem algum familiar ou se é portador de uma patologia dessa. Na lista ali a gente consegue avaliar que existe um termo chamado alienação mental. Alienação mental, na verdade, não é uma doença, ela é uma condição física e algumas doenças podem levar à alienação mental. Então, por exemplo, esquizofrenia diagnosticada é uma das condições que levam à alienação mental. Alzheimer é uma das condições que levam à alienação mental. Sequela neurológica de acidente vascular cerebral, que é o AVC, pode levar o paciente à alienação mental. Transtorno de bipolaridade avançado pode levar o paciente à alienação mental. Depressão crônica, né, que por muito tempo atinge uma determinada pessoa, pode levar à alienação mental. Ou seja, essas doenças o nome delas é mais conhecido da população. E se uma pessoa aposentada tiver um diagnóstico como esse, ela pode ter direito à isenção de imposto de renda. Não, é interessante a questão da depressão, né? Como é que seria? Que tipo de depressão? É depressão grave? Na verdade, a depressão ela tem vários níveis de acometimento. É porque tem muita gente que imagina, eu também tomo remédio aqui para depressão. Não é a depressão tradicional, tratável, que com medicação a pessoa consegue ter uma vida normal ou próximo da normal, que está inclusa nessa questão da lei. É aquelas depressões em que a pessoa por muitos anos trata com diversos medicamentos controlados e por causa disso desenvolveu uma condição de distúrbio mental. Ela perdeu a conexão, a cognitividade, capacidade de memorização, capacidade de entendimento, comunicação, para você ver que são situações específicas, não é o mais comum dentro das condições de depressão. Agora, esquizofrenia, Alzheimer, sequelas de AVC, com frequência causam mais alienação mental. E essas pessoas sim podem, de repente, pedir o benefício e pedir o processo de isenção de imposto de renda. Perfeito. Bem, agora um outro caso importante, cardiopatia grave. O que é cardiopatia grave? Bom, cardiopatia grave inclui um grupo de doenças cardíacas que, dependendo do grau de acometimento, podem alterar a qualidade de vida ou a capacidade diária de exercer as suas atividades de um paciente. Então, eu vou citar alguns exemplos. Uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, faz um exame no cardiologista, um ecocardiograma e vê que a função do coração está prejudicada em X%. Na verdade, o médico vai fazer essa avaliação. O que nós estamos fazendo aqui é dando um aspecto geral para que a pessoa, né, se atente àquilo tudo. Dependendo das características do exame, pode se classificar em cardiopatia leve, moderada ou grave. Enfim, e se ela estiver nessa terceira fase, ela tem direito à isenção. Uma pessoa que passou por um infarto agudo do miocárdio e perdeu uma área cardíaca, que infartou, etc. E ali nos exames mostra que ela ficou com uma sequela cardíaca e que aquilo atinge o dia a dia dela na questão da vida, dos hábitos diários. Ela pode ter direito à isenção do imposto de renda. Outras doenças cardíacas, genéticas, etc., também pode. Enfim, doenças cardíacas avaliadas pelo médico, constatadas por exame, que o médico, obviamente, vai classificar os graus. Quando ela tem uma doença grave, ela pode pedir a isenção do imposto de renda. Perfeito. Outra doença também que gera bastante dúvida, nefropatia grave. Nefropatia grave é muito comum na população brasileira. São as doenças renais crônicas, né? Nefropatia, doença dos rins. Hoje a gente tem inúmeros pacientes que, por causa de doenças renais, e aí não cabe a entrar no mérito da origem da doença, se foi um câncer no rim, ou se foi uma má formação, ou um cisto, ou lesão por uso de medicamento crônico, enfim. Essas pessoas que desenvolveram uma disfunção do rim, que nos exames de sangue, que nos exames de imagem mostram que as funções renais estão prejudicadas, algumas já estão até na fase de diálise, que a gente conhece pelo tratamento que é tão divulgado. Renal crônico. Renal crônico, aquelas pessoas que fazem diálise com frequência.
outras que não fazem diálise, mas que já têm os exames alterados a ponto de estar quase fazendo, transplantados renais que hoje fazem uso de medicação, enfim. Pessoas que por causa da diálise usam às vezes o dispositivo no braço, enfim. Fístula, né? A fístula, como todo mundo conhece, enfim. São pacientes que têm características, né, que podem incluí-los na questão do benefício. E veja bem, Michael, você veja que eu tenho cuidado de dizer sempre pode. Pode. Por quê? Porque as pessoas que estiverem nos ouvindo, elas vão se identificar com alguma das informações e elas vão procurar o seu médico. Ou um lugar que possa oferecer essas informações para elas. E aí, essa equipe médica vai, dentro desses exames, poder dar essa informação de forma mais precisa. Perfeito. Então, assim, a gente tem agora a questão... Outra que também é importante é a hepatopatia grave. Exato. Fígado, doutor, né? Doenças do fígado, né? Hoje é também muito comum na população doenças. Pessoas que desenvolveram ao longo da vida hepatite C, evoluíram para uma cirrose hepática, outras que passaram por cirurgias do fígado por problemas de neoplasia ou etc. Enfim, todas que sofreram de doenças hepáticas e que os exames mostram que essas doenças têm repercussão sistêmica, que alteram a situação do dia a dia da vida, enfim, podem ser classificadas como grave, podem ser meio de pedido de benefício. Neoplasia maligna. Puxa, esse sem dúvida é o assunto que talvez se conecte com o maior número de pessoas ouvindo. Por quê? Neoplasia maligna é o que a gente chama de câncer, ou câncer maligno, como alguns dizem, ou neoplasia, enfim. Hoje a gente sabe que o índice de diagnósticos, né, de câncer em diversas regiões do corpo tem aumentado muito por diversos fatores que não cabe aqui a gente entrar no mérito. Mas todos os dias milhares de brasileiros recebem diagnóstico de neoplasia maligna. E com relação a esse assunto, a lei é muito clara. Ela não entra no mérito da consequência que ela traz para o paciente. Se uma pessoa for diagnosticada através dos exames, do qual o anátomo patológico é o exame de ouro, que a gente chama, que é o exame que dá o diagnóstico, se ela tem um anátomo patológico, uma biópsia, como algumas pessoas dizem, que é o método de diagnóstico, positiva, ela tem direito à isenção do imposto de renda. Por quê? Nesse caso, a lei não dá muita margem de discussão. Ela diz diagnóstico positivo, isenção do imposto de renda. Ah, doutor, mas eu não fiquei com uma sequela, eu não estou com a minha vida tão prejudicada, eu estou tratando o câncer, eu fiz cirurgia e eu consigo hoje exercer algumas atividades mesmo depois do diagnóstico. Não tem relação com o benefício, tem direito. Porque a lei diz diagnóstico positivo, direito à isenção do imposto de renda. Teve uma pessoa que me procurou recentemente. Ela disse que era uma coisa pequena, que já ia ser curada, já estava em tratamento e ela tinha essa dúvida. Sim, essa é uma dúvida. Por quê? Em algumas situações de isenção, como é no caso do PCD, no caso de pessoas que estão buscando benefício para a compra de um carro, a característica da sequela, o que a doença causa na pessoa, é muito importante e é isso que classifica em ter ou não ter o benefício. No caso da neoplasia maligna, basta o diagnóstico, basta o anátomo patológico. Então, se ela é aposentada ou pensionista e teve esse diagnóstico, ela tem que procurar o médico, pedir para que ele faça os relatórios específicos e ela tem sim que procurar uma empresa ou até por conta própria, enfim, correr atrás desse direito. Bem, paralisia irreversível. Tá aí talvez um dos diagnósticos que dê maior discussão, né? Por quê? Diferente do câncer, em que você tem um exame que simplesmente diagnostica a doença, na paralisia, a avaliação física, a avaliação do paciente feita pelo médico, ela é talvez um dos fatores mais importantes. Então, paralisia, ela pode ter graus. Então, uma pessoa pode ter paralisia total ou paralisia parcial, né? Enfim, doenças ortopédicas
específicas. Doenças neurológicas que a pessoa perdeu de forma expressiva movimentos do corpo são passíveis de pedir o benefício. Eu vou te dar um exemplo. Essas são as pessoas com deficiência física. Exato. Imagina que uma pessoa desenvolveu um problema de coluna, esse problema pode ter avançado de forma agressiva e ela foi submetida a uma cirurgia ou ainda não foi submetida a uma cirurgia e ela tem como consequência desse problema a perda real, né? Não é uma perda parcial leve, não é isso. A perda real de movimento das pernas. Por causa da lesão neurológica na coluna, alterou a parte neurológica e ela perdeu. E isso está comprovado nos exames que ela for submetida e comprovado ao exame físico do paciente no consultório. Ela é portadora de paralisia. É uma doença que causou paralisia. Doenças ortopédicas que evoluíram de forma agressiva, artroses de quadril que avançaram muito, que a pessoa perdeu o movimento da perna, enfim. Todas essas têm que passar por um médico, avaliar o grau dessas lesões e sim, se elas forem consideradas interferentes nas condições da vida do dia a dia, podem ser passíveis de benefício. Bem, vocês veem que é bem variada, né, as possibilidades, né? Eu perguntei para o doutor alienação mental, cardiopatia, e existem várias situações aqui que cabe ao médico, né, tá definindo através dos exames e de relatórios médicos, e você vê que não fica aquela coisa estanque baseada naquela lista específica da Receita Federal, da legislação que a gente acabou de citar. Na verdade, Michael, qual que é o nosso intuito aqui como médico, né? Enfim, comunicador, talvez levar a informação de que existe a lei, de que existem doenças protegidas pela lei. Não cabe aqui a gente entrar no mérito exato da doença, enfim, falar das características técnicas da doença, porque isso é da competência do médico e cada cidadão vai ter a sua experiência com o seu médico, vai tirar suas dúvidas com ele. O que a gente precisa é que o cidadão saiba que existe a lei e que o cidadão corra atrás dessas informações, porque ele sim pode estar dentro de uma dessas doenças e ele não sabe, né? E acho que é isso que é um principal passo e o principal ponto a ser discutido. Perfeito. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Se vocês gostaram, é importante que você deixe a sua curtida, deixe o seu comentário para a gente estar respondendo e compartilhe. Caso não tenha se inscrito no canal, ainda aproveite e inscreva-se já, tanto no canal da Despinet quanto no canal da Livre Isenções, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quer saber se você tem direito à isenção de imposto de renda, não perca a oportunidade de entrar em contato com a Despinet, que a gente vai estar te indicando para o parceiro que seja especialista no assunto mais próximo de você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o nosso contato de WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente que a gente vai te dar todas as orientações. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado, doutor Gustavo. Eu que agradeço. Espero que a gente faça outros vídeos a respeito. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a todos.